Olá, eu me chamo Vinícius, sou autor do trabalho Explorando Nudges para apoiar a autorregulação no uso de redes sociais, um estudo experimental preliminar orientado pelo professor José Adson Oliveira Guedes da Cunha no âmbito PIVIC. Esse trabalho ele se aproxima da ODS 3, Saúde de Qualidade. Para a introdução, a gente vai falar um pouco sobre as redes sociais. Então, de fato, nós temos vivido uma era que as pessoas estão cada vez mais interconectadas. Isso acaba afetando a rotina, acaba afetando o próprio comportamento da sociedade, porque as redes sociais elas são projetadas para atrair e manter a nossa atenção por longos períodos de tempo. Eles captam nossas informações de interesse, o que a gente gosta, e usam-as para influenciar na nossa navegação do ambiente virtual. Então, dentro desses fatores, existe um fator crítico relacionado ao uso excessivo ou irregular das redes sociais. Essa ação interfere negativamente fatores emocionais, fatores sociais dos usuários, e em casos mais graves de relatos de dependência tecnológica, existe a nomofobia, que é a síndrome relacionada ao medo irracional de perder o acesso ao smartphone. Está relacionado à falta de autorregulação. A autorregulação tem como conceito a capacidade de estabelecer o controle sobre o próprio comportamento e é acometido porque ser autorregulado não é uma qualidade inata ao ser humano, mas é uma habilidade que se adquire ao longo da vida. E hoje, apesar de existirem vários estudos sobre os efeitos da dependência do smartphone, existe uma carência, por outro lado, de proposições e soluções para intervir sobre esse problema. E é nessa lacuna que esse trabalho se demonstra relevante. Então, para tanto, a gente precisa entender um pouco sobre o que é nudge. O nudge são estratégias pesquisadas na economia comportamental, e a gente tem esse ponto de vista que o nudge ele dá um efeito de toquezinho, de um empurrãozinho para se tomar uma decisão de impacto positivo na vida do indivíduo. Então, nessa pesquisa, ele vem como um método para alterar o comportamento dos usuários em redes sociais, e visto isso, o meu trabalho se baseia no conceito de digital nudging, que é o uso de elementos de design de interface de usuário para guiar o comportamento das pessoas em ambientes digitais que envolvam escolhas. E principalmente porque hoje, com os efeitos da pandemia, a gente está tomando decisões utilizando tecnologias. E considerando que as redes sociais fazem parte da vida e da rotina de grande parte da sociedade, é preciso sim definir estratégias para se manter o uso saudável, um uso adequado e consciente dessas ferramentas. Os princípios que pertencem ao meu trabalho são dois. O primeiro é enquadramento. Significa que as escolhas elas podem ser apresentadas de uma forma que trabalhe aspectos positivos ou negativos de uma mesma decisão. Essa forma ela faz com que haja mudanças relativas à atratividade. Por exemplo, o que você prefere? Uma carne com 10% de gordura ou 90% livre de gordura? É a mesma frase, escrita de formas diferentes. Ou seja, a forma como a informação ela é apresentada, ela pode ser atraente ou não para a escolha do indivíduo. O segundo princípio diz respeito à norma social, que é quando o indivíduo ele tende a seguir por pressão social que a maioria das pessoas faz. Então, acontece quando a gente não tem certeza do que fazer ou não tem certeza de como se comportar em determinada situação e procuramos agir ou seguir o que a maioria está fazendo. É com isso que eu traço os objetivos do meu trabalho, que é investigar como um dano digital pode ocorrer em usuários que lidam com as consequências do uso não controlado em aplicativos sociais. E o segundo objetivo é avaliar qual design de mensagem apresenta maior influência e pode ser usado para apoiar os esforços de mudança de comportamento. Como método de pesquisa, eu preciso ressaltar que o método do meu trabalho ele foi baseado no estudo realizado na China, que avaliou estatisticamente a eficácia de nudges para influenciar usuários a evitarem tomar decisões nas suas próprias redes sociais em relação à privacidade e à segurança. Então, diferente desse estudo, que aplicou em um ambiente real, a pesquisa aqui ela foi aplicada por meio de um survey, na etapa 1, elaborado na ferramenta Google Forms. Nessa mesma etapa também foram elaboradas as mensagens a serem avaliadas. Na etapa 2, consistiu em aplicar o survey. O público-alvo foi composto por pessoas que possuem smartphones e que usam redes sociais com frequência. E os dados foram coletados no mês de junho de 2021. Na etapa 3, por fim, consistiu na análise dos dados através da regressão logística e elaboramos 7 mensagens. As 3 primeiras da tabela são nudges mais gerais, que descrevem consequências do uso excessivo de redes sociais, e as demais foram baseadas no princípio do enquadramento e norma social. Então, 2 tipos de mensagens foram propostas, uma com indicação de baixo e outra com alto percentual de colegas que decidiram sair ou continuar no aplicativo, incluindo tempo de uso hipotético de 2 horas. A construção dessas mensagens consiste em dados fictícios porque simplesmente não utilizamos dados reais. No survey, cada mensagem foi prototipada dessa forma, como está no slide, e ordenada de forma aleatória. O participante respondeu considerando a seguinte orientação. Imagine que esteja usando o aplicativo informado anteriormente,
quando as mensagens abaixo são exibidas. Indique o quão certo você está da sua decisão em sair ou não do aplicativo. E para avaliação, foi utilizada a escala Likert de 10 pontos. Então, considere os números mais próximos de 1, certamente não sairia do aplicativo, assim como os números mais próximos de 10 certamente sairia do aplicativo. Na última sessão do survey foram coletados dados sobre gênero, idade e tempo de uso diário da rede social. Foram obtidas 257 respostas, sendo 140 de participantes se identificam com o sexo masculino, 114 com o feminino e 3 não informaram. A faixa etária predominante foi de 18 a 24 anos, isso representa 68% das respostas na pesquisa. Dentre os aplicativos indicados como aquele que não há um autocontrole quanto ao uso, perceba que o Instagram foi mais indicado, com um percentual bem próximo a 50% das respostas dos participantes. Na sequência vem o WhatsApp, Twitter, TikTok, Facebook. Quanto ao tempo de uso, 37%, ou seja, a maioria sinalizou que usa a rede social indicada de 2 a 3 horas por dia, com um percentual de 31,9%, outros usuários indicou que usa mais de 3 horas por dia. Dada a alta variabilidade das respostas na escala de 1 a 10, a gente precisou reclassificar em uma escala binária. Então, as respostas que obtiveram valores entre 6 e 10 serão representadas por 1, e as respostas dos valores entre 1 e 5, a referência agora é 2. A regressão logística multinomial tem o propósito de estimar a probabilidade associada à ocorrência de determinado evento. Nesse trabalho, é a probabilidade de o usuário sentir vontade de parar de usar o aplicativo com base em um conjunto de variáveis explanatórias, que são aquelas 7 mensagens que apresentei na tabela para vocês. Bom, essa tabela aqui, ela representa o resultado de comparação entre cada par de mensagem. Esses valores que estão em negrito são os resultados que tiveram diferença significativa e eles foram interpretados. Por exemplo, o odds ratio da relação nudge geral 1 com nudge geral 2 de 0,676 indica que usando o nudge geral 1, o usuário tem 32% de chance de sair do aplicativo. Isso indica que o nudge geral 1 ele pode ser mais eficaz que o nudge geral 2 na tentativa de influenciar o usuário a sair do aplicativo. Partindo para as discussões, dentre os nudges de caráter geral, para relembrar ou confrontar as consequências de uma ação, demonstraram ter influência na decisão de sair do aplicativo comparado com 4 dos 6 nudges. Da mesma forma, indicar que a maioria saiu foi mais efetivo comparado com 4 dos 6 nudges, está alinhado com o conceito de normas sociais. E o terceiro ponto, o enquadramento das mensagens considerando sair ou continuar no aplicativo, no entanto, não apresentou efeitos significativos. Como conclusões, para que fique claro, o objetivo aqui não é tornar a rede social vilã para os usuários, uma vez que a gente trata do termo aqui sair do aplicativo, mas o objetivo é estimular a autorreflexão e a autorregulação do indivíduo. Os resultados preliminares indicam que as normas sociais podem influenciar na decisão do usuário de sair do aplicativo. Os dados coletados podem subsidiar a elaboração de mensagens de acordo com os designs que mais influenciam a decisão de sair do aplicativo. E como trabalho futuro, pretende-se aplicar outros experimentos, porventura em um aplicativo específico, e essa nova experiência em ambiente real pode trazer novas perspectivas sobre os dados objetivados nesse estudo. Obrigado.